Está começando agora mais um Papo com o Rinaldi. E como você já deve ter percebido, eu resolvi abandonar o estúdio e vir aqui fazer uma visita na Galeria do Rock, porque o meu convidado tem uma das lojas mais tradicionais de discos da cidade de São Paulo. Sabe de quem eu estou falando? É o Walter, da loja London Calling. Então, roda a vinheta aí, enquanto eu vou até o meu convidado. Walter, primeiramente, cara, obrigado por ter aceitado esse convite desse papo aqui. Para mim é bastante importante, né, estar recebendo no meu programa, no meu canal, um cara do seu tamanho, né, com a história que você tem na cidade de São Paulo. A London Calling, cara, completou 35 anos. E aí eu te pergunto, qual que é o diferencial que você acha para a loja estar perdurando durante tanto tempo assim, cara? Para mim é uma honra estar no seu canal aí, um brother, um cara que a gente conhece há muito tempo e valorizo demais como músico, como pessoa, e o The Clash tem tudo a ver com a loja também. Cabe sim falar como que a loja iniciou, assim, né? Em 1986, eu já lidava com música assim desde criança, né? Vem da influência de pai, mãe, irmão e tudo mais, e já pensava em fazer alguma coisa relacionada à música. Tive banda de punk rock, pós-punk, antes de ter loja, discotecava em casas noturnas, tipo Ácido Plástico, Madame Satã, N44 e outras e tal, até que eu resolvi abrir a loja. E daí muitas ideias, sempre a gente teve ideia de fazer alguma coisa diferente dentro da loja, tipo eventos que foram acontecer depois de alguns anos, já nos anos 90, com a primeira tarde de autógrafos que nós fizemos, que foi com o Buzzcocks, em 95, né? Que foi uma das primeiras bandas de punk rock assim, a aparecer aqui no Brasil, né? Antes teve o Toy Dolls, o Ramones e nada mais. Diferencial da loja, que a gente sempre trabalhou, não só com o segmento. Hoje em dia, por exemplo, a gente está aqui na Galeria do Rock e tudo, eu não trabalho apenas com gênero, com rock, ou com punk rock, ou com... Aqui nós temos até blues, temos jazz, temos MPB, raridades do MPB, tem sessão de música clássica, a gente é bem abrangente. Eu acho que música significa cultura, sabe? Não adianta... Aqui tem muitas lojas que trabalham muito com o segmento de heavy metal, de metal e só. Eu não vejo música, no meu aspecto, assim, no meu entendimento, música não é apenas um segmento só. Uhum. Mesmo eu gostando, eu não gosto, independente do meu gosto musical, acho que tem que ser uma coisa mais eclética. Certo. Você falou da tarde de autógrafo, né? Iniciou com Buzzcocks e tal. Foi um projeto que surgiu do nada, ou você desenvolveu isso e falou, não, vou implementar, que acho que vai ser uma coisa bacana? E dá para citar algumas das bandas que pisaram na loja? Então, essa é uma banda que, é uma banda de coração, assim, que eu escutava desde meus 12 anos, 13 anos de idade, mais ou menos. Foi com a ajuda de produtoras aqui no Brasil também, a gente sempre foi ponto de venda de ingresso desses shows internacionais. E eu já comprei vários ingressos na London Calling. E com a ajuda desses amigos, era uma coisa, um ajudava o outro, a gente, em alguns shows envolvidos também em produção, eram diversas situações. E o legal é que sempre foram bandas que nunca deram trabalho. Eu costumo falar, a maioria das bandas dos caras enjoados são as bandas brasileiras. Banda gringa, os caras não dão trabalho, entendeu? Eles levam tudo numa boa. Eu cheguei a receber em tarde de autógrafos para quase 1000 pessoas. Por exemplo, no Mark Ramone, uma das vezes, que ele veio 3 vezes, nós fizemos 5 vezes com o pessoal dos Ramones. Uma delas, 6 horas da manhã, abriu a galeria, já tinha gente, porque recém tinha morrido o Joe e o Johnny. A maioria do público que estava lá nunca viu o show dos Ramones, nunca, porque a banda acabou em 96. E essa, se não me engano, foi em 2000, por aí, uma das que ele fez, 2000, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente se foi essa daí, mas eu estive em uma das tardes de autógrafo com o Marco Ramone e eu lembro que tava um absurdo de gente. Essa teve... Eu até costumo contar umas histórias que são verdadeiras, quase viraram a van dele aqui do lado do Teatro Municipal. E na hora de começar a tarde de autógrafos, chegou uma mulher lá, veio me procurar, você deixa eu ficar na frente, que eu tenho problema, ela com muletas e tudo. Eu já contei essa história até anteriormente.
em documentário e tal. Aí eu falei, olha, você não tem que falar para mim, tem que falar para quem está na fila, olha aí, ó. Porque as filas davam volta na escadaria da galeria e iam até a rua e ir embora. Se eu ficasse 2 dias, eu não ia conseguir atender todo mundo. Aí o pessoal na frente, gente boa, deixou ela ficar. E quando ela foi a primeira a entrar, ela deu um pulo e agarrou o Mark pelo pescoço. E ela não soltava mais. E aí os seguranças, o Matias, que é o empresário, o cara estava doido, todo mundo... E ninguém conseguia tirar a mulher. E aí ela jogou a muleta no chão. Ela não tinha nada de paraplégico, nem nada. Foi uma puta sacanagem. E o Marco já falou, pra mim já deu. Eu falei, não, cara, se você não fizer, os caras vão me matar aqui dentro. Os caras gritavam, e nós vamos invadir. Então E assim, muita gente que foram milhares de pessoas que nessas tardes, foram 50 tardes de autógrafos. 50 tardes. Todo esse povo que veio, às vezes a pessoa não faz a mínima ideia. Às vezes os caras falam, Walter, vocês ficam acelerando aí. Estava marcado tipo para 1h da tarde. Os caras chegavam às 2 e falavam, olha, eu tenho 45 minutos porque eu tenho que ir na Brasil 2000, depois eu tenho que ir na MTV, eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse pessoal aqui? Aí a gente tinha que acelerar. Aí o cara queria deixar, muitas vezes, ele queria dar o tênis para autografar, ele queria dar tudo. Papo, fotos. Ele falar em português para o cara entender inglês. Aí a gente tinha que limitar, né? Eu falava assim, olha, é limitado por 2 autógrafos por pessoa, coisa assim. Cara, eu não ganhava nada com isso. Pelo contrário, eu tinha que acertar logística, eu tinha que entender. E tudo, por prazer de fã das pessoas, porque eu sou um fã também, eu sou colecionador até hoje. Tudo. Então fazia isso, o prazer meu e o prazer principalmente das pessoas, o reconhecimento, né? Para citar algumas que você me perguntou, de bandas assim, é impossível lembrar de todas, né? Nem 10%, mas... as que me marcaram bastante, sei lá, MC5, maravilhoso. Eu fui no show. Sensacional. O Mark Armin no vocal. Essa foi outra vez, porque o Mudhoney veio 2 ou 3 vezes, o Mudhoney. E com o MC5 veio o Mark Armin no vocal, exatamente. Foi o aniversário dele. Ele ganhou um monte de presente de menininha lá, que ele ficou super contente. A esposa do Wayne Kramer, por exemplo, que tinha muita gente com visual grunge, ele falou, isso ninguém usa lá, essas roupas de grunge, e o pessoal aqui ainda estava usando roupa assim do grunge, mas assim... que as coisas chegam aqui tarde, né? Teve tantas, cara, teve, sei lá, The Mission, The Donuts... lembro de C.J. Ramones. Os Ramones teve 5 vezes. Nós fizemos também shows de aniversário da loja, com bandas internacionais que o pessoal gosta bastante aqui. Tipo, o show de aniversário de 20 anos da loja foi com Toy Dolls e a tarde de autógrafos com bastante gente. Show de aniversário da loja também com Dead Kennedys, sem o Jello Biafra, mas com os outros caras originais e tantos outros, né? Tarde de autógrafos com o Andy Hurk dos Smiths, veio muita gente, com o Glenn Matlock dos Pistols, também veio uma galera. E Walter, nem sempre a London Calling foi aqui na Galeria do Rock. Era na galeria aqui do lado. Sim, né? Sim. Como foi esse processo? E por que mudou para cá? A volta das pessoas procurarem vinil de uns anos para cá começou a voltar a ser muito grande. E, lá era uma loja, aqui são 3. Aqui a gente tem um espaço bem mais amplo. Porque vinil ocupa muito espaço. Eu tenho discos guardados que não estão na prateleira. E você é um colecionador de discos... Eu tenho bastante coisa assim que eu coleciono. Dá para ter uma ideia de quantos discos? Compro disco desde os 11 anos de idade, assim, sozinho, né? Antes eu ganhava só, mas comprado em loja, tenho bastante coisa, assim, tenho bastante coisa autografada. Sempre gostei também de pegar coisa autografada. Tenho coisas autografadas. Ramones tem dezenas, Iggy Pop, Clash, CD tem muita coisa de CD também, CD e LP, né? Em termos de quantidade eu não gosto muito de ficar contando não, mas acho que tem mais do que eu tenho na minha loja aqui. Mas que eu digo assim, coisa. Tem gente que gosta de falar, não, eu tenho X discos, né? Você nunca pensou em contar? Não, eu não fico contando. Trabalho. Eu gosto de escutar, cuidar. Aos finais de semana eu gosto de ter um tempinho para escutar e limpar os discos sempre. Os mesmos discos a cada 6 meses, no caso do LP, eu vou e limpo de novo, porque sabe como é que é, né? Disco assim tem que cuidar bem, com né? certeza. E é um prazer, eu ponho para escutar e fico limpando. Que eu conheço que tinha mais coisa do que eu, o Kid tinha mais coisa. Ele, além de comprar muito, ele ganhava muito, assim, vinil, CD, tudo, né? De 86 para cá, mudou bastante a forma da galera consumir música, né? Antigamente o vinil e a fita cassete era... né, todo mundo queria ter, apesar de que o vinil era muito caro, então por isso que as pessoas tinham fita cassete, porque conseguia copiar, né? Aí veio o CD, então a loja teve que se adequar a esse processo dos CDs. E aí o vinil ele voltou,
dá pra perceber que ele vem voltando cada vez mais forte, né? Sim. Acho que o vinil é aquela coisa que nunca vai deixar de existir, cara. É aquela coisa que tá presente, se auto-presentear, presentear uma pessoa, ou simplesmente ter, pela essa questão de você pegar um vinil na mão, você ver o encarte, você ter o trabalho de tirar, igual você falou, de limpar. Vinil é diferente, né? Como eu tô com o público aqui o dia todo, gosto de conversar com meus clientes, gosto de conversar com as pessoas, assim, a gente sente que é bem engraçado. A gente tem diversos tipos de clientes que compram vinil. Tem vários clientes que compram hoje em dia que não tem toca-disco. Tem principalmente molecada que vem com a mãe, com o pai ou vem sozinho. Eles têm, uma hora eles vão pensar como é que vão fazer toca, mas eles querem ter o disco principalmente. Tem outros que vêm aqui, às vezes eles perguntam, pô, mas é só a capa, o disco não tem para vender? Você escuta umas perguntas no dia a dia que é uma comédia. É muito engraçado. No sábado aqui teve umas 2, 3 dessas que eu não sabia se ria ou chorava. E tem aquele cara que nem eu, por exemplo, que eu nunca me desfiz dos meus discos. Eu não tenho esse negócio de... Que nem eu gosto do meu time de futebol. Eu não gostava, hoje em dia eu não ligo mais, o que eu gostava eu continuo gostando. Você é santista, né? Sim, sim. Inclusive tem uma foto sua com o Pelé ali. Eu joguei bola, né? Eu joguei no juniores, cheguei até os juniores, depois eu acho que não tinha talento e mudei para São Paulo, aí eu parei. Aí aquela coisa, eu gostava e sempre vou gostar. Então a gente também tem clientes assim que não pararam, mesmo na época que de CD pra caramba, os caras vão, pô, dá para você conseguir esse em vinil, a edição foi muito limitada e tal. E tem esse pessoal que hoje em dia que compra meio que como fetiche, talvez, não sei, e ainda vai adquirir um toca-disco. Isso que a gente está vendo agora aqui no Brasil, todo dia tem gente, o vinil voltou, às vezes eu brinco, falo, não, ele estava passeando, ele tinha ido para Hollywood, para não sei aonde. Nunca deixou, né? Exatamente, nunca deixou de existir. O que diminuiu foi a quantidade de pessoas que compravam. Tem gente que via antigamente e não vai em lugar nenhum, o cara não está muito habituado em ver loja de disco, então o cara acha que... Mas esse fenômeno que a gente está vendo aqui no Brasil ainda, acho que tende a crescer. E lá fora já vem acontecendo, eu viajo todo ano, porque eu também vou lá para ver show, ou participar de feira, convenção, qualquer tipo de coisa, eu sempre fui muito ligado nisso, mesmo porque eu sou colecionador também. Isso aqui já teve lá fora está há muito tempo. Eu tenho muitos discos aqui de edições aí de 50 anos atrás, mono, capa sanduíche, por exemplo, de Beatles, tem umas coisas muito raras de Beatles. Tem coisas raras de punk rock, originais, first pressing, né, primeiras prensagens de 76, 77. Tem psicodelia dos anos 60, rock de garagem dos anos 60, ou punk de garagem dos anos 60. MPB, edições originais do final dos anos 60, começo dos 70. Jazz, tem umas coisas muito legais. Eu tenho um disco aqui, vamos supor, um Chet Baker, de 1956, que é maravilhoso, raro e em puto estado legal. Eu costumo ter vinil colorido, picture disc ou discos autografados. Eu consigo algumas coisas assim diferentes. A gente sempre foi uma loja diferenciada. Eu sempre gostei de trabalhar para fã. E isso nos anos 90, por aí, a gente fazia alguns encontros de fã-clube. E bombava. De bandas até em mainstream, tipo U2. A gente chegou a fazer, em meados dos anos 90, encontro, o pessoal vinha me procurar, vamos fazer aí na London Calling, encontro, vai vir gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Eu falei, vamos. E vinha gente pra caramba. E o que eu tinha de U2, os caras levavam. Legal. E aí traziam um pôster promocional e tal. Isso eu acho que é uma coisa que eu valorizo, mesmo às vezes eu não gostando da banda. Por exemplo, U2 não é uma banda que eu escuto. Sim. Mas, é cultura, agrega, entendeu? Eu acho que... E tem fãs. Sim, eu acho isso válido. Sim. Eu acho que se a gente ficar também com preconceito com algumas coisas, a gente não vai evoluir, né? Não. Além do público em geral, você tem clientes que é do meio musical e muitas personalidades, né? Quem são essas pessoas aí? Dá para citar algumas que você falar, olha, essa aqui assim, é cliente... Gente de fora do Brasil até... Antes da pandemia, era todo santo dia. Tinha gente de tudo quanto é lugar que você imaginava. Vem da Rússia, vem do Japão, vem de músico também. Músico vem tocar de fora do Brasil, os caras vêm aqui. O nome também, acho que chama, sei lá. E daqui do universo nosso, né, musical aqui brasileiro, nossa, sempre teve bastante gente assim do meio musical. Sei lá, galera, como eu falei, do Inocentes, tem o Supla, tem o Marcelo Nova, Charles Gavan, Kiko Zambianchi,
jornalista, né? Tipo Mauro Betting, André Barcinski, o Barcinski, puta, olha, meu, é uma infinidade, ainda bem, né? E são amigos, né? Gastão. Lembrei de uma lenda, Fábio Massari, com certeza é cliente da loja. Sim, é. Inclusive, ele sempre me falando para escrever um livro da loja, que acho que vai rolar agora e tudo. Olha, né? isso olha, para você que está assistindo sabe, o canal aí, é novidade. Um possível livro da história da London Calling. Eu acho que vai sair. Eu sempre, bacana. É que assim, que nem foto, a gente tem um painel de fotos aqui que o pessoal gosta muito. O pessoal vem e fica filmando ou tirando foto das próprias fotos e tal. Porque muitas dessas fotos também remete para as pessoas, falam, olha, eu estive aqui nesse dia. E muitas outras são de fora, né? Fora sim, do Brasil, não é daqui. E atende amigos ali, tem só de olhar ali um Kid Vinil, né? Puta, amigo desde moleque, né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Você foi amigo do Kid Vinil? Prazer de conhecê-lo desde que acho que eu tinha 15 ou 16 anos. Eu morava em Santos ainda, eu trouxe uns bootlegs em LP do Iggy Pop, levei na Rádio Excelsior, eu morava lá, falei, pô, dá pra você tocar? Quer dizer, eu era criança, ingênuo. Eu lembro que eu vinha aqui nas galerias, eu tinha 13 anos de idade, eu vinha com minha mãe e com a minha avó. Minha avó morava aqui, eu morava com minha mãe em Santos. Aí vim aqui para comprar disco e tal, e um dia eu peguei e fui na rádio, aí ele viu aqueles bootlegs e eu falei, meu, como é que você arrumou isso, como é que você tem e tal? E aí começou uma amizade, e eu ia nos shows que tinham na PUC, na USP, em vários lugares aqui em São Paulo, show das bandas punks, né? Aí deu frequentar aqui, de ouvir muito, eu tinha uma autorização do juizado dos menores, que eu podia pegar ônibus e vir sozinho também. Aí conheci o Mingau, o Clemente, ia nos shows de todas as bandas de punk rock e tal, e fui pegando amizade com o Kid Vinil. Enfim, aí os anos foram se passando e tal, sempre em contato com ele, até que tive o privilégio de fazer alguns programas com ele. Inclusive, o último programa, na 89, que foi 48 horas antes dele ter o programa que acabou vitimando ele, foi que ele me chamou para fazer uns especiais de coisas realmente muito, muito raras de punk rock, mas coisas assim, lado B do lado B. Ele falou, Walter, leva o que você quiser. Eu falei, então eu vou levar coisa do além aí. E fizemos uns especiais e tal, só com as minhas coisas e tal. Quando foi 48 horas depois, ele teve um problema que acabou vitimando, né? Foi uma perda irreparável, não só para o meio musical, né? Como para a história do ele era um cara doce, eu nunca vi um cara se exaltar com ninguém, super, super gente fina, uma cultura imensa, ajudou muito a banda. Eu tive o privilégio de falar uma única vez com ele, no Clube Atari, que ele discotecava, né? E eu só falei uma vez com ele e ele foi super gentil comigo. O pessoal vinha com CD demo, com não sei o que, para ele tocar, recebia todo mundo muito bem, e punha para tocar, e falava, nunca teve interesse de nada. Tive muito contato com ele exatamente 30 anos atrás, quando os Ramones fizeram um show. Aí eles estavam no Hotel Transamérica, e isso até virou um DVD que o Mark filmou, tudo, eu apareço lá com a banda e tal, e o Kid que fez toda a parada da assessoria ficou o tempo inteiro com eles. E me chamou lá também para dar essa ajuda e tal. E ele era um puta fã de Ramones, né? Ele viu o show dos Ramones em 79 na Itália. Então você imagina, ele viu o Clash, você tem que respeitar um cara desse, né? Com certeza. Eu vi poucos anos depois, eu vi em meados dos anos 80, sei lá, 90, Ramones viu em 87, tudo bem, mas o cara tinha bagagem, tinha história, e era um cara que, né, meu, ele tinha show, uma construção, que era uma casa punk, que era barra pesada, o cara tava lá, meu. Ele ia em todos os buracos que você imaginava, o cara tava lá com os caras, né? E, enfim, tem muita história. Não à toa se tornou uma lenda, né? De alguns anos para cá, a gente já fez alguns shows aqui dentro da loja, que foi um sucesso, coisa que nunca tinha acontecido na galeria do rock, nunca, jamais, deu uma repercussão muito boa. Isso quer dizer que teremos mais. Com certeza. Depois de passar esse período de pandemia. No dia que fechou tudo, 19 de março de 2020, por causa da pandemia, estava marcado para o Clemente fazer um show aqui no Inocentes, né? O Supla tocou 2 vezes aqui e chapou a galeria. Uma foi com uma banda dele, punk rock, e a outra foi com a garota dele, na época, uma americana, fazendo um som de música eletrônica, com punk e tudo.
Graças a esse visual que eu tenho aqui, que é único aqui na galeria, que, né, várias bandas têm me procurado também para abrir, quando voltar à normalidade, a gente fazer mais eventos aqui, né? Certo. Como que foi a pandemia para você e para a loja? Então, complicado. Teve algumas lojas do nosso segmento que fecharam até. No total, assim, foram 5 meses praticamente fechados. Você pensou em fechar? Não. Nunca pensou? Nunca passou pela sua cabeça? Eu estou há muito tempo no mercado, assim, né? A gente foi se adaptando ao que aconteceu, né? Ano passado, 3 meses fechado, mas como a gente sempre teve loja virtual já há 21 anos, acho que a primeira, ou uma das primeiras no Brasil, a loja virtual trabalhar com música. E atender o público no Brasil, sempre atendi. Desde o começo da revista Bis, que não era nem antes de ser Showbiz, no começo da Bis, a gente era anunciante. Então a gente trabalhava com o Brasil inteiro. Eu tenho clientes em Tocantins, em tudo quanto é lugar. E aí, pela loja virtual, a gente estava mandando. E a galeria fechada por 3 meses. E esse ano por praticamente 50 dias. É lógico que atrapalhou. Se for ver, em 1 ano e meio, é praticamente metade de um ano que fechou, né? Então é complicadíssimo, mas teve uma demanda assim, muito boa depois de um tempo. No comecinho não, as pessoas ainda meio que... E depois você vê que começou a aparecer tudo online, né? Facilitou muito pra gente todo esse trabalho, né? A pandemia tirou uma coisa, com certeza, além de ter te atrapalhado com relação à loja, mas tirou uma coisa que com certeza te fez muita falta, né? Foi o Rebellion. Pois é, né? Você foi em todas as edições do Rebellion até chegar a pandemia, foi isso? 2 anos que não teve, né? Faz falta, né, cara? Porque no Brasil praticamente não tem mais show de bandas assim, de punk rock. A moeda da gente é fraca. Sim. E custa muito caro, cara. Sim. E muito caro. Os produtores que fazem shows aqui, que nem tinha Ataque Frontal e várias outras, sabe? O Renato, os caras, perdiam e empatavam dinheiro. E para as pessoas aqui, o ingresso eles acham que é caro ainda. E é caro porque o poder aquisitivo do brasileiro é baixo. Muito baixo. Mas, como é que um cara vem da Inglaterra com uma moeda a 7,50, por exemplo, quase 8? Para eles é pouca grana e para a gente é muita grana. Sem dúvida. Então, o único jeito de a gente conseguir assistir as bandas que a gente gosta... É viajando. Até para posicionar a pessoa que está assistindo, que às vezes não sabe o que é, né? O Rebellion Festival é um festival que acontece todo ano na cidade de Blackpool, na Inglaterra, e onde reúne mais de 400 bandas em 7 palcos simultâneos. Então tem show o tempo todo, de todo tipo, de todo mundo, banda dos Estados Unidos, do Brasil, do Japão, em todo lugar. Sensacional. Então o clima, Walter. O clima é só basta falar uma coisa. Em 25 anos de festival, nunca ninguém viu uma briga lá. Eu fui 2 vezes. Você vê rockabilly com skinhead, com não sei o quê. Os caras te esbarram segurando cerveja, o cara esbarra em você e fala desculpa. Pede desculpa. Você... Olha, assim, você fica arrepiado de falar, assim, quando eu lembro. Eu vi bandas glitter, que eu adoro, tipo Glitter Band, Sweet tocando. Você olhava pro público assim, tava o Chelsea, bandas de punk rock, os caras pulando, cantando todas as músicas, pessoal moicano, skinhead, cantando as músicas dos caras, e tudo uma puta confraternização. Você fala, isso aqui pra gente, a gente não tá acostumado a ver, né? Antes da gente encerrar, chegou o momento do... Dicas Culturais. Onde eu peço para os meus convidados indicar, cara, o que você quiser. Um disco, uma banda, um filme, uma série, o espaço é seu. Eu gostaria de indicar Vinil dos Ramones, que é uma banda que eu escuto desde os 11 anos de idade. E minha mãe sempre perguntou para mim, né? Minha mãe, maior influência na minha vida de rock, porque eu nasci em casa, porque meu irmão tem 9 anos a mais e minha irmã 10. E eu escutava em casa com Beatles o dia inteiro, Creedence. Minha mãe é a maior fã de Ramones que tinha, com 11 anos eu escutava direto. E ela falou, a gente ama tanto Ramones, por que você deu o nome da loja com o disco do Clash? Eu acho que você gosta mais do Ramones. Ela falava isso, ela é professora em sala de aula. Eu tinha aluno meu que virou cliente e falava que minha mãe falava isso para eles, né? Aí eu falei, poxa, mas por quê? Eu adoro The Clash também, mas por que não pôs... Aí por causa disso eu abri uma outra loja nos anos 90 chamada Gaba Gaba Hey, que era na mesma galeria. Funcionou por quase 10 anos. Essa eu não sabia. O logo era do Pleasant Dreams, do disco, enorme, assim, um painel gigante, e a loja chamava Gaba Gaba Hey. É difícil, né, falar com a banda que eu amo, essa aqui, The Damned também, que Sim. Eu costumo falar que é o que eu mais gosto, porque Ramones, Clash, essas coisas não valem. Né? Walter,
Cara, obrigado. Valeu, obrigado você. Por ter aceitado um prazer. Esse papo aqui, foi muito legal mesmo. Muito sucesso ao London Calling. Valeu, que venha muitos outros anos muito ainda. obrigado. 35 é pouco ainda, você tá jovem pra caramba. Né? Muito que obrigado. venha muitos outros Rebellions, porque eu sei que isso vai dar a uma gente tem que se inspirada. encontrar lá, tomar um pint junto lá. E é isso. Valeu, cara. Sucesso. Valeu, obrigado, muito obrigado aí.